Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá, estamos estudando as letras do Aleph Beit, né? Estamos estudando as letras para entender um pouquinho mais o que essas letras nos trazem, tantos significados que estão, né, embutidos em cada uma das letras com uma pequena névoa que precisamos tirar através do estudo, né? Vocês estão vendo aqui atrás uma biblioteca. Essa biblioteca não é minha, foi pega na internet, né? Eu tenho muitos livros, gosto muito de ler, de estudar, de aprender, mas para fazer esse fundo eu peguei uma imagem da internet para que vocês vejam a importância dos livros, né? Os livros nunca serão obsoletos, os livros representam um estudo, um ensino, e nós só vamos aprender, só vamos caminhar para frente se estudarmos, se nos dedicarmos ao estudo da Torá, ao estudo de qualquer coisa que você pretenda fazer na sua vida. Você precisa estudar. Não adianta o conhecimento superficial, o conhecimento rápido, né, que muitas vezes vemos nos dias de hoje, muito conhecimento solúvel, né, porque é um conhecimento que você adquire num dia e no dia seguinte você já não tem mais esse conhecimento dentro de você, né? E quando você medita, quando você reflete, quando você aprofunda o teu estudo, você vai aprendendo cada vez mais, né? Hoje vamos então dar prosseguimento ao estudo. Peço que você abra teu coração para ouvir do Eterno os ensinamentos dessa letra fantástica, uma letra como todas as outras que nos traz muitos ensinamentos, uma letra que tem muito a dizer sobre a Escritura, sobre a nossa relação com o Eterno, a nossa relação com o nosso próximo. É importantíssimo você conhecer cada letra e meditar, né? Meditar sobre cada uma das letras conforme você vai aprendendo sobre elas. Então, já que você está com o coração aberto, vamos ao estudo Baruch Hashem. Estudo do Aleph Beit, né? Estudo da letra. Deixa eu colocar aqui o laser. Deixa eu estar aqui. Da letra Samer, né? A letra Samer, que tem essa forma, uma forma muito característica, como muitas das outras letras que nós já vimos aqui no canal, né? Essa letra, ela tem o valor numérico 60, que é um valor muito interessante, né? Que nós vamos ver alguns detalhes desse valor dentro do estudo. Essa letra Samer, ela tem uma particularidade, né? Ela representa apenas 0,6% de todo o texto da Torá, ou seja, ela aparece só 3.676 vezes em toda a Torá, um pouquinho mais que a segunda letra que menos aparece, a letra Tet, né, que aparece 3.608 vezes, mas não é porque aparece pouco que ela não tem significado, né? Ela tem um significado muito importante, assim como a letra Yud que mais aparece. Todas têm um significado muito importante, né? Mesmo aparecendo pouco, aparecendo muito, elas nos trazem muitos ensinamentos. E essa letra é interessante, se você percebeu, é uma letra toda fechada, uma letra que representa algo que está guardando alguma coisa no seu interior, ou seja, está guardando um segredo, um mistério, alguma coisa está lá dentro que precisa sair, né? E você não tem uma abertura. Ela representa também um círculo, representa o eterno. Na Torá, né, nós temos no Aleph Beit, nós temos duas letras fechadas. A letra Samer, que é uma letra normal, que só tem um valor, que só tem um som, né, que é a mesma no início, no meio, no fim das palavras, e é fechada. Mas nós temos uma outra letra, né, que é a letra Mem Sufit, a letra Mem Sufit, que aparece no final de palavras. Ela também é fechada, né? Mas a letra Mem também é aberta, ela tem
dois valores, ela tem dois significados quando está no início ou quando está no fim de uma palavra. E a letra men, ela representa um quadrado, né? A men sulfite representa um quadrado, mas a samer representa um círculo, né? Representa um círculo, ela é toda fechada. Em muitos textos você vai ver ela grafada como exatamente um círculo, né? Sem esse pedacinho aqui que representa a iude inicial, a iude que inicia cada uma das letras, como nós já discutimos anteriormente, quando nós já discutimos lá no estudo da letra iude. E no nosso alfabeto latino e no alfabeto grego, essa letra representa a letra Xi no alfabeto grego, que no português, né, no latim, ela se transformou na letra X. A letra X, o alfabeto ia até a letra Tav, né, e o grego ia até a letra Tal, mas posteriormente ela foi introduzida como a letra X, né, a letra X, e que nós, na verdade, nas transliterações, a gente traduz a letra samer como um S, né, como o valor S é da mesma maneira que a letra Sin. A letra Sin, que é a letra Shin, né, e a letra Sin só tem o mesmo símbolo, né, o Shin seria o nosso CH, o nosso som de X, mas a transformação do hebraico para o latim passou primeiro pelo grego, né? Então o grego ele colocou esse valor Xi, né? Esse valor Xi que acabou na nossa língua se tornando o X, né? Isso é só uma ilustração, não precisamos nos preocupar com isso, né? O nosso alfabeto é o mesmo e quando a gente faz a transliteração, a letra samer aparece sempre geralmente como dois S, né? Recebe dois S para parecer um S mais forte, né? Essa letra representando esse círculo traz muitos significados. O círculo está no imaginário das pessoas, está na mente das pessoas como um símbolo de perfeição, né? Então, ele participa de muitas culturas, de muitos povos, né? Das religiões todas, tem uma abordagem sobre o círculo muito forte, né? Representando aí a perfeição, que não tem começo, nem meio, nem fim, né? Então, a gente associa o movimento dos planetas, do Sol, né, em torno da Terra, né? A observação que é feita desde a antiguidade era de que tudo girava ao redor da Terra, e como voltava para o mesmo ponto, percorria um círculo. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Não é exatamente um círculo, mas essa imagem é a que representa todo esse movimento. E quando se trata de algo que começa e termina, ou seja, algo que vai do início ao fim, a gente pode associar com uma reta, com um segmento de reta. E uma reta sempre inicia num lugar e termina em outro. Já o círculo não, né? O círculo não. O círculo ele não tem um início e um fim. Ele sempre volta ao mesmo ponto. Ele não tem uma representação linear, né? Por quê? Porque se você partir de qualquer ponto, você vai dar a volta e chegar nesse mesmo ponto. Então não tem início, pode iniciar aqui, pode iniciar em qualquer ponto, né? E sempre vai chegar no mesmo lugar. Então ele não segue uma hierarquia, não tem o que está acima e o que está embaixo. Por quê? Porque repete da mesma maneira. Então se trata de um símbolo de igualdade, não é um símbolo que representa a igualdade. E a letra samer, ela traz esse significado para o nosso entendimento, né? Então a gente sempre imaginou nos últimos séculos, sempre se imaginou o universo como uma esfera. Uma esfera é um círculo que gira sobre si mesmo. Então, né, se você pegar esse círculo aqui e girar sobre essa reta aqui, você vai ter uma esfera. Essa esfera
sempre se imaginou que todo o universo fosse um universo fosse uma esfera e toda a matéria estaria dentro dessa esfera. E aí sempre se preocupou em dizer o que havia fora dessa esfera, né? O que há fora dessa esfera. E aí sempre houve muita discussão, né? Muitas ideias, muita filosofia em torno disso, né? Então, o que estava fora dessa esfera era o Eterno vive, né? O Eterno habita o Marom, né? E nós estamos, como nós estamos no interior dessa esfera, nós estamos à mesma distância, todos estão à mesma distância do Eterno, né? Dentro dessa esfera. E se você pegar a esfera e amassar um pouquinho, você tem esse símbolo do infinito, né? O infinito que é o Ein Sof, né? Sem fim. Sem fim. Ein Sof é um dos nomes do Eterno, aquele que não tem fim. Por quê? Porque ele não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Ele está sempre presente, né? E também aqui representando o número 8, né? O número 8, que é a gemátria do nome do Eterno, do tetragrama. Então, o Eterno é aquele que circunda todos os mundos, né? O Eterno, um dos nomes do Eterno é aquele que circunda todos os mundos. Ele é a transcendência absoluta, ele transcende a tudo, né? Tudo está, né? O Eterno sempre está transcendendo tudo, ele está abarcando tudo, ele não tem elo com nada, por isso ele é esse grande círculo em volta de tudo, essa grande esfera, ele está além de tudo, mas também está sempre próximo. Então, ele também é aquele que preenche todos os mundos, também é outro nome do Eterno, aquele que preenche todos os mundos, todo o universo, tudo que existe, tudo que foi criado por ele, ele está preenchendo tudo, ou seja, ele é, ao mesmo tempo que ele é a transcendência, está fora de tudo, ele é a imanência, ele está dentro de tudo, ou seja, o mundo está pleno da sua presença, como nós vemos em muitos textos da Torá, o mundo está cheio da presença, pleno da presença do Eterno, ou seja, não numa forma de enclausuramento, mas numa forma de presença, ele está presente em tudo, em todo momento, em todo lugar, né? Então, ele está presente dentro do círculo e no exterior do círculo. O Eterno está presente no interior da letra Samer e no exterior da letra Samer. E o círculo, então, vem representar essa transcendência, né, o que está fora, e a imanência, o que está dentro, né? Ou seja, o Eterno e a Shekhinah, a presença do Eterno entre nós, né? Como você vai encontrar em muitos textos, no Talmud, em muitos textos, você vai encontrar falando muito sobre a Shekhinah. A Shekhinah é a presença do Eterno, é a manifestação do Eterno no meio de nós, né? Ele não se manifesta diretamente sobre nós, ele se manifesta sempre através de uma demonstração da sua presença, né? Ele cerca tudo e a sua presença é que nós percebemos no meio de nós. E a criação do Eterno, né? A criação do Eterno está além da razão. Quando você lê Bereshit, né, você entende toda a criação, mas você não compreende como é que aquilo foi feito, como é que o Eterno criou, né, apenas falando, porque o Eterno criou todo o universo daquela forma. Não temos condição de racionalizar sobre isso. Isso está além da nossa razão. Toda a criação do Eterno está além da nossa razão, além do nosso entendimento. Nós buscamos entender alguma coisa, buscamos captar alguma das mensagens, entender algumas formas em que foram criadas, mas no fundo nós não temos condição de entender, de compreender como tudo foi feito, né? Como a natureza tão bela que está à nossa volta foi criada, né? Que tudo funciona perfeitamente, tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é correto, né? E no nosso mundo nós não criamos assim, nós não fazemos
dessa forma, nós apenas transformamos aquilo que ele criou, né? Ele criou com com o seu amor, com a sua humildade e confiando que sempre seria tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Nós criamos, nós falamos que criamos, mas na verdade nós fazemos transformações, nós transformamos. E se você perceber, tudo o que foi criado pelo Eterno é redondo, tudo que foi criado pelo Eterno é circular. O Eterno não cria na natureza, não existe nada nessa forma que ela foi inventada pelo ser humano. É uma forma racional, uma forma que representa a nossa criação. Nós fazemos objetos quadrados. Tudo na natureza, se você perceber no corpo dos seres vivos, se você perceber nas estruturas que existem no universo, nada é quadrado. Tem coisas pontudas, mas a seção, né, o corte delas nunca é dessa forma, sempre é alguma variação de algo redondo. O Eterno não criou nada quadrado. Essa criação vem do ser humano. Isso você percebe em toda a criação do ser humano e em toda a criação da natureza. Então, o que é quadrado é feito pelo homem, né? É racional. Então, aqui nós temos a diferença entre natureza. Né? A natureza é perfeita, a natureza é redonda, né? Ela não tem início, meio e fim, mas a cultura ela é quadrada, ela é adaptada pelo homem, né? Na matemática nós temos o estudo da geometria. A geometria representa todas as formas, né, que você observa na natureza, mas o homem, para representar essas formas, ele tem uma limitação. Então o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu pontos, retas, né, e curvas, né? E o ponto e a reta formam a linha, né? A reta e a linha são a mesma coisa. O ponto e a linha representam um espaço euclidiano, ou seja, essa geometria que a gente trata num plano, né, que a gente trata com linhas retas. E se você observar tudo que o homem faz, né, todos os planos que o homem faz, sempre a maioria dos pontos são com linhas, né, com linhas retas e cantos e quadrados, sempre essa presença muito importante na criação, na fabricação do ser humano. Mas se você observar bem, tudo que se move lembra o circo, né? Vai rolar uma roda quadrada, né? Um pneu quadrado, você não vai sair do lugar, né? Enquanto o circular permite o movimento. Então, o que não se move, né? O que é estacionário, o que é estagnado, é quadrado, e o que se move é justamente o circular. Poucas figuras geométricas, né, são feitas de linhas retas, são poucas as figuras que têm uma característica que se permite um bom estudo, né, que tem as linhas retas ou quadrado. Então, o círculo sempre esteve presente no nosso mundo, na nossa mente, porque ele vem da criação do Eterno. Veja, por exemplo, a gravidade, né? O que é a gravidade? A gravidade, ela é a força que atrai a matéria, e a matéria é constituída de átomos. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre átomos, né? Átomos é o constituinte básico de toda a matéria. São pequenos elementos, né? Que são formados por três partes, um núcleo com prótons e nêutrons e elétrons que giram em torno dele, giram no movimento aparentemente circular, né, que gira em torno deles, e eles têm uma massa muito pequena. Então, esses elementos pequenos, eles não fazem uma influência muito grande sobre eles por conta da massa, né? É uma influência muito pequena. Aí entram em ação forças outras que são, por exemplo, forças elétricas, porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Então há uma atração a pequena distância que é muito forte. Dentro do núcleo, lá onde estão os prótons e os nêutrons, existem forças nucleares que são muito fortes. Mas quando você tem uma grande quantidade de
de átomos reunidos, que você tem uma grande massa, aí a soma de todas essas interações, né, elas fazem, elas, elas impingem uma força sobre uma outra massa. Então aí aparece a gravidade. E sempre se pensou que a gravidade ela atuava em linha reta, né? Ela atuava entre um ponto e outro, mas já se percebeu, né, nos estudos de cerca de 100 anos atrás, né, o estudo da relatividade, né, nós percebemos que as massas elas deformam o espaço em que elas estão e o espaço deforma, né, se influenciam a massa e aí a gravidade ela funciona num uma linha curva, ou seja, ela obedece a uma curvatura, né? Então, essa curvatura do espaço-tempo, ela também está aí dentro do círculo, ela está aí dentro da letra Summer, né? Então, a massa, esses átomos, eles curvam o espaço. E a gente percebe isso, né? A gente percebe isso já em Bereshit, verso 1, capítulo 1, verso 1, primeira frase da Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio, no tempo inicial, Elohim, né, foi criado por Elohim o espaço e a matéria, né, Hashamayim e haaretz. Então, a matéria e o espaço foram criados já no início. Por quê? Porque precisava o Eterno criar esse espaço, né? Precisava criar primeiro o espaço para colocar a matéria dentro do espaço. Isso foi tudo feito no princípio, no mesmo instante, no mesmo momento, foi tudo criado junto, né? Então, nós vemos aí já no princípio da criação essa criação do espaço como sendo curvo, dessa curvatura presente em todo o universo. O Eterno fez tudo de forma curva, na forma da letra Summer, né? Por isso que essa letra tem esse significado tão importante. Nós trazemos, né? Nós trazemos esse significado da curva, né? Para todos os momentos da nossa vida, principalmente no estudo da Torá, no estudo de tudo aquilo que nos cerca, né? E nós, dentro da Torá, nós temos esse significado, né? Que, por exemplo, a halá é o pão que é apresentado. Na verdade, são halot, né? São dois pães que representam as duas tábuas de pedra com as 10 das palavras. Então, essas duas halot, elas também são feitas em formas de curva, né? Representando aqui as 12 tribos. São 12 gomos arredondados, né? Você não faz um pão quadrado, você faz um pão redondo, né? Representando as velas são redondas, o cálice é redondo, né? Tudo é arredondado, representando aí a criação do Eterno, que é uma criação que usa o redondo, né? O real, o humano é quadrado, e o mistério, né? Essa parte que nós não temos racionalidade para entender, né? Que muitas vezes se apresenta como algo misterioso, como algo secreto, né? Que representa o divino, arredondado, né? Então, nós temos sempre essa presença do círculo em nossa vida. E a palavra Nes, né? A palavra Nes, que representa exatamente o que as duas últimas letras, a letra Nun, que nós vimos na semana passada, e a letra Samer, que nós estamos vendo hoje, né? Essas duas letras juntas representam o mistério, né? Representa a transcendência e a imanência, representa o eterno e a sua presença dentro de nós, a Shekhinah, né? A presença do eterno dentro de nós. O eterno cerca tudo e a sua presença está interna a nós, né? A palavra Samer, a letra Samer, é interessante que a letra Samer aparece somente 2 vezes na série Devarim, né? Sempre da primeira tábua, na tábua que representa a nossa relação com o Eterno. Já a Mensufit, né? A Mensufit aparece, na verdade, 21 vezes na série Devarim, também na primeira tábua, né? A segunda tábua, a nossa relação
homem a homem, ela não traz, né? Ela não traz esse segredo, esse fechado, né? Por quê? Porque nós conseguimos entender muito bem a relação entre os homens, mas nós temos muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades em entender a nossa relação com o Eterno. Por quê? Porque precisamos estudar, precisamos entender a sua palavra, o seu ensinamento, né? Então, essas duas letras, é só uma curiosidade para vocês, essas duas letras, a Samer e a Men Sufit, elas representam um grande mistério, um milagre, na verdade, que podemos dizer assim. Por quê? Porque se você leu a porção Itrô, você aprendeu que as duas tábuas, né, elas foram escritas pelo dedo do Eterno, né, duas tábuas de pedra foram escritas pelo dedo do Eterno, ou seja, o Eterno, ele escreveu com o seu dedo, ou seja, fez um sulco, né, nas tábuas, e essas tábuas, elas são escritas dos dois lados. Então, como que esse miolo aqui se sustenta no ar, né, dessa letra, da letra Samer e da letra Men, né? Como que esse miolo se sustenta? Porque numa outra letra qualquer existe aqui um espaço, né? Então aqui não tem um corte, não tem uma forma desse miolo estar preso ao exterior, né? Então isso representa um mistério, como isso permanecia. Os sábios estudam muito, discutem muito, né? Apresentam muitas ideias, mas nenhuma bastante convincente de como isso acontecia. E a letra Samer, então, a gente pode considerar que ela é aberta se a associarmos com açúcar, né? Açúcar é constituída das paredes e do teto, com uma parte aberta, uma abertura, ou seja, um mistério, né? Um mistério dessa letra, como ela se comunica com o mundo exterior, né? Então, nós temos a letra Men como a letra fechada, ou seja, a palavra Mashiach, né? Mashiach começa com a letra Men, e Mashiach é uma decisão do Eterno, já está fechada a sua volta, o seu retorno já está decidido pelo Eterno. Quando será? Esperamos que seja ainda nos nossos dias, né? Mas ainda não temos essa. Mas a Torá nos apresenta como essa vinda já determinada, já fechada, já acertada a sua vida, né? Então, vamos prosseguir com a letra Samer, né, e o seu valor numérico 60. O que significa esse valor numérico 60? Então, vejamos aqui essa figura, né, essa figura que representa um lavado de mãos. Um lavado de mãos, todo judeu faz isso hoje, né? Todo judeu que segue a Escritura, né, faz esse lavado de mãos, que é uma forma de tirar das suas mãos toda a impureza, tirar toda a impureza que vem do dia a dia, que vem, enfim, de tudo o que nos cerca. E esse vaso aqui, né, um vaso qualquer chamado Keli, né? E Keli é formado pelas letras Kaf, Lamed e Yud, que nós já estudamos aqui, formando aqui 10 mais 30 mais 20, formando exatamente o valor 60. Né? E esse 60 nos é trazido pelo Shlomo Ameler, né? Shlomo Ameler fala no Shir Hashirim. O Shir Hashirim é o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Se você tem alguma tradução que traz como Cantares, é o Shir Hashirim, né? É o Cântico dos Cânticos. No capítulo 3, verso 7, ele diz: Hinemitato Shelishomo Shishim Giborim Saviv La Migbor Israel. Eis que a liteira de Shlomo possui 60 homens dentre os homens de Israel. Algumas traduções traz Giborim como guerreiros, como soldados, mas na verdade é essa proteção, né? Essa proteção
que é justamente o Keli. Então, pode-se, muitos sábios dizem que Shlomo HaMelech, ele tinha ao lado de sua cama um Keli, né, para lavar as suas mãos sempre, né, para já acordar e se purificar de qualquer, né, impureza que possa ter acontecido durante a sua noite. E o número 60 também representa o povo que saiu, os Ivrim que saíram de Mitzrayim, porque nós lemos sempre que saíram em torno de 600 mil, foram 603.550, mas a gente arredonda para 600 mil, que na verdade são 60 miríades. Uma miríade representa 10 mil. Né? Então, eram 60 miríades de pessoas, né, de Ivrim, de homens hebreus, que na verdade, israelitas, né, descendentes de Jacó, e saíram muitos outros que não eram descendentes de Jacó, saíram juntos, mas ali representando esses 60 miríades, representando a letra Samer. Então, Samer também pode ser associada com a palavra segredo. Por quê? Sod, né? Sod representa segredo. 4 mais 6 mais 60, que dá o valor 70. E 70 também é a gemátria de uma outra palavra, né, que nós já vimos aqui, Yain, o vinho. Né? Então nós temos um sentido para essas duas palavras juntas. Nós temos uma frase que traz dois significados, né? Porque tudo no nosso mundo digamos assim, bipolar. O nosso mundo tem sempre as duas polaridades, uma boa, uma ruim, uma negativa, uma positiva, né? Sempre tratamos dessa maneira, e a própria Torá também pode ser usada dessas duas maneiras, tanto para o bem quanto para o mal. E uma frase bastante conhecida é essa: onde entra o vinho, o segredo sai. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que está entorpecida pelo vinho conta segredos, ela fala aquilo que não deveria, ela fala coisas que deveriam ser guardadas em segredo. Né? Isso a gente trata não só para o vinho, mas para qualquer vício, qualquer coisa que a pessoa que esteja entorpecida por alguma coisa faz, né? Ela passa a falar coisas que não deve, coisas que não deveriam ser ditas, e isso em qualquer vício. Por isso que o Eterno repudia a idolatria, porque qualquer vício é uma forma de idolatria. Aquela pessoa se dedica mais a alguma coisa do que ao Eterno. Ela se dedica à bebida, a drogas, sexo, trabalho, enfim, qualquer coisa que faz com que ela tenha um vício, né? E com esse vício ela faça coisas que não devem ser feitas ou faladas. Né? Mas ela tem também um lado positivo, né? Um pouco de vinho sempre traz alegria, sempre traz um bem-estar, né? E se você perceber em toda a escritura, né? nos profetas, nos escritos, né? Toda alegria suscita, né? um entendimento de segredos. O segredo não vem do vinho, mas o vinho revela os segredos, facilita a sua percepção de algo que está além dos 5 sentidos. Você começa a perceber coisas que estão além dos 5 sentidos. Claro que você, então, deve ter moderação, né? A pessoa deve ter moderação naquilo que faz, naquilo que ingere com esse propósito de se tornar alegre, mas não se tornar um dependente para cometer a idolatria. E nós temos agora a associação novamente da palavra, da letra Nun, né, a letra que vimos no último estudo, e a letra Samer, né, essa letra Samer e a letra Nun que representa aquele que cai, aquilo que cai, né? Os nofilim são os caídos, e a letra Samer é aquele que sustenta todos os caídos, como
é dito, né? É dito nos Terlim, nos Salmos, né? O Salmo 145, né? O Salmo 145, verso 14, ele nos traz, né? Ele nos traz essa expressão. Por quê? Nesse salmo, cada verso ele trata de uma letra, mas a 14ª letra, que seria a letra Nun, o rei Davi ele pulou essa letra porque ele não queria tratar dos caídos, ele passou diretamente para a letra Samer, que diz assim: Somer Adonai lechol hanofilim, Bezorref lechol ha-kefufim, ampara Adonai a todos os caídos e levanta a todos os abatidos. Ou seja, ele ampara aqueles que caem e ele levanta aqueles que estão abatidos, aqueles que estão em sofrimento. Né? Então, o Eterno sustenta a todos, né? O Eterno preenche todo o mundo, todo o universo e sustenta a todos, ele dá sustento a todos. Né? Então, nós vemos aqui essa relação entre essas duas letras que estão próximas, né? Que uma vem logo após a outra, né? Mostrando que aquele que cai logo em seguida é sustentado pelo Eterno. Agora vamos falar de algo que pouca gente vai lembrar, né? Que nós já vimos várias vezes isso nos estudos da Parashá Shavua, nós vimos em vários outros estudos, que é justamente a Brit Milá, né? A aliança da carne, a aliança do homem que ama o Eterno, né? Que ama o Eterno e faz essa aliança com o Eterno. O Eterno diz para Abraão, né? Você deve fazer uma aliança comigo, né? Porque eu estou fazendo uma aliança com você. E essa aliança da carne, ela representa uma pena de sangue. Então todo homem, né, todo varão que nasce no 8º dia de sua vida, ele deve cortar uma aliança do seu corpo, né, para oferecer ao Eterno como uma prova, né, uma prova de confiança no Eterno. Claro que a criança naquele momento não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo, mas depois ela vai aprender isso, né, e é uma aliança da mesma maneira que Abraão fez com seu filho, né, que ofereceu o seu filho em sacrifício. O pai está oferecendo o seu filho em sacrifício ali, cortando, mas não corta um dedo, não corta um braço, uma perna, né? Ele corta um pedaço de pele, né, na forma circular. Esse pedaço de pele que aparentemente não tem muito significado, não vai prejudicar em nada o funcionamento do corpo daquela criança, né, daquele homem, e aquele corte de algo que tem essa forma de círculo, né, essa forma de sem início, sem meio, sem fim, né, é uma aliança do ser humano, né, uma aliança do homem com o Eterno. Então há uma aliança, né, há essa forma de aliança, né, por isso que hoje essa aliança que nós temos na mão tem essa forma, né? Tem essa forma circular, mostrando a nossa confiança no nosso parceiro, nossa aliança com o nosso parceiro, com o nosso parceiro, né? Que vai fazer com que essa aliança é a nossa relação, a nossa confiança, né? por toda a vida. Né? Mas vamos ver também, né? Como que há essa Brit Milá entre o homem e a mulher, essa aliança entre o homem e a mulher. Né? Aqui eu quero lembrar com você, né, que a Torá sempre diz, né, que o casamento é a relação sexual. Né? A relação sexual do homem com a mulher representa o casamento, representa essa união. Né? E aí há uma perda de sangue nesse momento. Né? Há uma perda de sangue nesse momento. Da mesma maneira que o homem perdeu o sangue quando fez a sua Brit Milá, o corte, né, daquele tecido que envolve o seu prepúcio, há
no casamento uma perda de sangue. Né? Porque as mulheres sempre pensam assim, poxa, o homem faz a Brit Milá e a mulher não faz Brit Milá, a mulher não precisa. Não, a mulher faz Brit Milá. Exatamente no momento do casamento, né? Na primeira relação, né? No primeiro momento que o homem entra a mulher, ele rompe um círculo, né? Ele rompe um círculo e há derramamento de sangue. Então a Brit Milá da mulher, né? O homem fez uma Brit Milá com o Eterno nos 8 dias do seu nascimento, e a mulher faz uma Brit Milá, né? Com o homem e com o Eterno nesse momento do seu casamento. Por isso que não há, né? Na Torá não há dissolução de casamento. Isso vem depois, né? Isso vem depois a essa dissolução do casamento por parte dos homens. Mas aquela Brit Milá sempre vai ser a primeira vez, né? Sempre o primeiro corte. Assim como o homem que faz a Brit Milá não faz uma segunda, não faz uma terceira. Por quê? Porque já foi feito, né? Já foi feita a primeira relação. Então a mulher faz a sua Brit Milá no momento em que tem a sua primeira relação. Por isso que nesse momento é dito que o homem é dono dela. Por quê? Porque através do Eterno, né? Através do Eterno, através do homem, a mulher faz a sua Brit Milá com o Eterno, a sua aliança com o Eterno. Né? Então, é nesse momento, né, que há essa perda de sangue. A mulher passa a pertencer ao homem, porque ela passa aí a confiar no Eterno, a pertencer ao Eterno. Né? Então essa é a Brit Milá da mulher. E nessa relação do homem e a mulher é para consumar, para confirmar essa aliança, né? Cada um junta a sua metade, né? a sua Brit Milá, um com o outro, formando aí uma única aliança com o Eterno. Né? Então, ela passa a pertencer a ele. Só que sempre se espera, né, que essa união do homem com a mulher seja eterna, ou seja, que o casamento seja eterno, seja para sempre. Mas ele não é para sempre. Por quê? Porque o único que é eterno é Adonai. Adonai é o único eterno. Essa aliança pode ser dissolvida. Na verdade, pode não, ela é dissolvida com a morte, né, que depende do Eterno. A morte sempre é definida, é dada pelo Eterno. Nada desse mundo é eterno. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um momento que finaliza. O Eterno é que define esse momento, né, em que há essa dissolução. Mas foi introduzido no relacionamento o divórcio entre o casal. Né? E esse divórcio surge quando a relação já não é mais possível, quando não há mais envolvimento, interesse em se permanecer aquela situação. E como é que se faz, né? Como é que se faz para que essa relação continue, né? Continue vigorando, que ela continue existindo? Vamos pegar novamente a letra Samer. Né? A letra Samer, a 15ª letra, ela nos traz um segredo, um sod, né? Um sod que vem dado lá, vem dado lá por Adão. Adão, quando viu a mulher pela primeira vez, ele disse que ela seria carne da sua carne, osso dos seus ossos, porque e o seu nome seria Ishá, porque ela saiu do Ish, ou seja, nós temos aqui o nome Ish e Ishá, nós temos as mesmas letras, mas 2 letras, uma de cada um, né? Elas são diferentes. Ish e Ishá, né? Nós temos a letra Yud Rei, Yah, né? Yah, o nome do Eterno, aqui entre o homem e a mulher. Né? O homem e a mulher, eles têm essas 2 letras que formam o nome do Eterno. Então, quando o nome do Eterno está entre o homem e a mulher, o casamento é indissolúvel, o casamento não há o divórcio. Vamos ver, né? Vamos ver isso dentro dentro da Torá, dentro dos textos da Escritura. Nós temos várias vezes
essa relação. E vamos ver aqui no estudo da semana passada da letra Nun, né? Letra Nun, nós dissemos que é o homem que fecunda e a mulher que é fecundada. E aqui a letra Vav representando justamente essa fecundação, né? Essa fecundação então ocorre justamente, né, quando o homem entra na mulher, quando o homem conhece a mulher, quando o homem ele faz a Brit Milá da mulher, né? Ou seja, há esse derramamento de sangue gerando essa confiança, né? Essa confiança que Abraão demonstrou ao Eterno que haveria um derramamento de sangue naquele momento, que ele vai oferecer o filho que ele mais gostava, mas o Eterno o impede, porque ali haveria a morte de uma pessoa e não simplesmente o corte de uma pequena pele que representa, né, que representa essa união. Então, na verdade, nós podemos representar aqui, né, nós representamos esse Anum, o homem, como Adão, e Anum, que representa Anum Sufito, que representa a mulher que recebe a fecundação do homem, né, através da Vav. Então, o homem fecunda a mulher, né, Adão fecunda Havá, através dessa união, dessa conexão, né, essa conexão que sai do homem e entra na mulher. Então, nós temos aqui, muito interessante, a gemátria, né? Nós temos 5, 6 e 8 somando 19. Nós temos o homem 40, mais 6, mais 1, formando 45. E a Vav, né? A Vav aqui valendo 6. Então, quando você soma 19, 6 e 45, nós temos 70. Toda a criação humana, 70 nações, elas surgem dessa união do homem com a mulher. Mas quem fecunda Havá foi Adão. Adão fecundou Havá, né? Você pode até pensar nisso, já é uma conclusão que todos têm, mas quem fecunda Havá não é Adão. Quem fecunda a mulher não é o homem. Quem fecunda a mulher é aquele que traz, né? Que ampara os caídos, ou seja, traz, né? Traz do seu mundo, do exterior do círculo, traz essa vida para dentro do círculo, né, que substitui aqui essa Vav. Essa Vav vem através do Eterno, vem do Eterno, né, vem do Eterno essa fecundação que nós podemos ver aqui da seguinte maneira, pela gemátria, né, se você colocar o Eterno, né, se você colocar o Eterno na mulher, né, 26 com 19, você tem a criação do homem, né? Você tem a perpetuação da nossa humanidade, da nossa espécie. Então, tudo tem uma relação muito forte, né? As letras têm esse significado muito forte, né? Então, você pensava que a mulher, só o homem faz a Brit Milá, a Torá nos mostra todo o tempo, né, que a Brit Milá da mulher é naquele momento que o homem a conhece, né? Porque o casamento é só esse momento em que o homem entra a mulher, ele está levando a sua Brit Milá lá dos 8 dias de nascimento para a mulher, a conexão dos dois com o Eterno nesse momento, né? Shalom, shalom, espero que tenha conseguido transmitir para você alguns ensinamentos dessa letra e que você se interesse por estudar, aprofundar mais esse ensino, né? Aprofundar mais o ensinamento das letras e que possa então conhecer mais, aprofundar mais os teus estudos, aprendendo cada vez mais dos ensinamentos que o Eterno nos traz em sua maravilhosa Torá. Vou trazer para vocês agora a programação da semana, que vem crescendo, né? Nossa programação, felizmente, está crescendo, graças ao Eterno, está crescendo, e nós temos já no domingo, às 5 horas da tarde, nós temos um estudo, né? Um entendimento mais aprofundado de alguns itens, de algumas dúvidas, de alguns questionamentos de todos, né? Todos temos dúvidas quando estudamos, levantamos dúvidas, né?
e Moré Leniel tem nos trazido no Entendes Tu o que lês, algumas explicações, alguns esclarecimentos. Depois nós temos o estudo da Haftará da semana. Essa semana nós vamos estudar a porção Terumá, né? Os itens, nós vamos começar a juntar os itens do Mishkan. Então, Moré Marcos Aurélio já nos apresentou esse estudo no domingo às 19h30. Às segundas-feiras nós temos o Márcio Alencar trazendo estudos dos escritos, né? Os escritos que nos trazem muitos ensinamentos de sábios do passado, né? Muitos ensinamentos sobre a Torá. Às terças-feiras nós temos o momento do hebraico, trazendo aí as parábolas de Yeshua, aprendendo o hebraico com os Ketuvim Natserim, as parábolas de Yeshua. Às quartas-feiras também um pedaço, né? Um pedaço dos escritos nazarenos com estudo dos Atos dos Emissários pelo Moré Raimson Correia. Às quintas-feiras, se o Eterno permitir, nós estudaremos mais uma letra, né? A letra seguinte, a letra Samer, a letra Ain, e ainda não temos um horário definido para o novo programa, mas já está pronto o programa, já está tudo certo para começar, né? Sua Torá, minha inspiração, clamorar, quer se afastar, que também traz no Shabat pela tarde, né? No intervalo do Shaharit e do Avit, um estudo geral da porção semanal, com um estudo mais rápido, mas também com bastante profundidade da porção semanal. E no Shabat, que começa na sexta-feira às 18 horas, né, nós temos o Kabbalah Shabat, com uma parte da porção, e no Shabat nós temos dois pedaços, né, dois estudos, duas partes, né, do estudo semanal, essa semana, então, com a porção Trumá. E nós temos todo o material está disponível, todos os estudos, nós temos material para você baixar, para você acompanhar, para você estudar no Telegram, nesse canal do Telegram, né? Você pode então estudar, baixar esse material todo e estudar em qualquer momento. E qualquer dúvida você mande para nós no e-mail que está aí na descrição do programa, ou para perguntas techuvatotal@gmail.com, né, para o Moré Daniel responder. E também pode usar bastante aí o chat, né, que o chat está aí para a gente discutir entre todos os irmãos. Shalom, shalom. Colocar para vocês uma música da dupla Apavarim, Ervishol Shanim. של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים ולבנה לרגל מבטה מההתחלה של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור ושמים הבנות בלילה הבה אלחש לך שיר בלד זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הבה אלחש לך שיר בלד זמר של אהבה
שחר הומה יונה, ראשך מראה לי, החל הבוקר שושנה, אכתפן מולי. לילה והבנים הווה אל חשנה שיר בלד, זמר של אהבה, זמר של אהבה, זמר של אהבה.